vocês eu já conheço, quem não me conhece, meu nome é Jorge Salum, eu sou psicoterapeuta não convencional, ou seja, eu trabalho com abordagens que não são científicas. Então, até são, se a gente olhar pela física quântica, futuramente elas vão ser consideradas científicas, mas nesse momento elas não são consideradas científicas, né? E entre elas, né, terapia floral, aromaterapia, cristais e técnicas de imposição de mãos, e entre elas uma abordagem que eu mais gosto de todas as abordagens que eu uso, que é a terapia de integração psicoespiritual. Ela abrange a terapia de regressão de memória à infância, a vida intrauterina, a vidas passadas e até realidades paralelas e outras dimensões, né? Então, esse curso é o meu curso Xodó, é um curso de terapias multidimensionais que abrange terapia espiritual, terapia de vidas passadas. E eu ministro esse curso desde do ano 2000, né? E já trabalho com essa abordagem também bem mais. Então, nesses 20, quase 30 anos que eu atuo como terapeuta nessa abordagem, a gente vai aprendendo coisas com as regressões das pessoas, com as nossas próprias regressões, a gente vai deduzindo, às vezes também, dentro dessa abordagem, aparecem, às vezes, não é quando a gente quer, mas às vezes aparece algum orientador, algum mestre espiritual que fala algumas coisas que nos ajudam a gente entender melhor a nossa vida e o processo que a gente está passando. Então, eu gosto de dar essa palestra porque é importante a gente entender que a maior parte das pessoas que estão no planeta Terra, elas já, não sei se é a maior parte, mas uma boa parte das pessoas que estão no planeta Terra são aquelas pessoas que se interessam por espiritualidade, por terapias, por coisas esotéricas, essas coisas assim, são a que a gente chama de almas antigas. Então, essas almas antigas, a maioria delas já estão aqui no planeta Terra, e eu posso dizer para vocês, às vezes, mais de 1000 encarnações. Então, são muitas encarnações. Já aprenderam tudo que tinham que aprender. Porém, a gente fica engatado em algumas questões kármicas que não estão mais trazendo aprendizado, a gente fica repetindo. E a gente vai entender isso, como que a gente repete esses karmas, como que a gente fica embrulhado nesse karma e a gente não consegue sair dele, porque nesse momento, para quem já assistiu comigo a outra palestra da transição para a quinta dimensão, toda a espiritualidade, o nosso próprio eu superior, está dando um grande apoio para a gente fazer essa libertação desse karma. Está vindo muita luz, lembra do cinturão de fótons que a gente está recebendo lá da estrela de Alcione, que a gente está recebendo nos nossos chakras, no nosso campo, é para fazer uma grande libertação. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais possibilidade de mudança a gente tem também. Então, a gente parte do princípio que todos nós temos uma alma que vai passando por várias encarnações com o objetivo do quê? Com o objetivo de evoluir. Então, a gente está... quando a gente veio aqui para o planeta Terra, a gente veio com o objetivo de se desenvolver, evoluir e aprender a expressar as potencialidades divinas que fazem parte da nossa essência. A amorosidade, a paz, a sabedoria, né, a alegria. Então, a gente veio para aprender a expressar tudo isso. Então, quando a gente escolhe, quando a gente aceita uma nova encarnação, que quando a gente deixa o corpo físico, a gente sai a nossa alma e a tendência é ela ir para o astral superior, para um plano superior, onde tem os nossos orientadores, onde tem os mestres, e nesse plano astral superior,
a gente, num primeiro momento, vai ser acolhido e vai passar por um processo de adaptação. Se a gente tem dores físicas, a gente vai ser, digamos assim, curado dessas dores, questões emocionais. Primeiro, a gente passa por um processo de equilíbrio, de harmonização, e após, a gente senta com os nossos orientadores, a gente vai para uma sala na qual a gente vai ver a vida que a gente passou, que a gente alcançou aquele objetivo ou não, né? E, em função, a gente faz uma grande avaliação, como se aqui no planeta Terra a gente estava numa escola. Daí a gente morre, vai lá para o plano espiritual superior, a gente vai fazer uma avaliação do que a gente vivenciou aqui. Então, a gente conseguiu superar algumas coisas, conseguiu expressar o nosso melhor em outras, e assim a gente cria, junto com o nosso orientador, na verdade, eles sugerem e a gente aceita uma nova encarnação com uma determinada, com determinadas condições, de modo que a gente possa expressar o nosso melhor. Então, a gente aceita uma encarnação onde a gente já sabe quem serão os nossos pais, qual é o sexo que a gente vai ter, qual é a orientação sexual, se a gente vai nascer numa família com cultura, ou com dinheiro, sem dinheiro, com cultura, a gente vai ter os dois pais, todas as condições, todas as facilidades e dificuldades que a gente necessita para poder desenvolver o nosso melhor, a gente acaba aceitando, e daí a gente vem para cá, para esse novo desafio. Acho que ela entrou aqui. Então, em cada encarnação, a gente consegue, muitas vezes, superar aquelas dificuldades, aqueles desafios, a gente consegue expressar o nosso melhor, porém, em alguns aspectos a gente não consegue. A gente vivencia as situações e a gente fica marcado por feridas que a gente não conseguiu expressar o nosso melhor, a gente não conseguiu digerir aquela situação, e isso a gente carrega até a gente poder ter uma outra encarnação para poder liberar isso.